Fala galera, beleza? Tudo na paz? Espero que sim, mais um vídeo do Chico Trader na área, de novo. Tamo aí rapaziada, juntos. Desculpa ausência aí alguns dias. Eu tô no finalmente aqui do escritório, cara. Tá ficando chuchu de la bisteca, tá ficando bonito, hein? Tá ficando legal. E alguns dias eu tô fazendo uns reparos aí depois das 4, 5 horas da tarde, horário que o mercado perde um pouquinho a liquidez, né? É isso aí, galera. Vamos lá. O que a gente viu hoje, né? Payroll, o dia mais esperado do mês, né? É classificado como um dos dias mais importantes para os traders. Por quê? Ele só sai uma vez por mês e toda primeira sexta-feira do mês. A gente tem o ADP Employment, que é sempre a prévia do payroll, sai geralmente terça ou quarta. Geralmente é divulgado às 9h15, só que agora com o horário de verão e com o fim, né, o término do horário de verão do pessoal lá de fora, a gente tem 2 horas de gap aí e o ADP vem às 11h15 e o próprio payroll vem exatamente às 11h30. Então o que aconteceu? Em dia de payroll é legal, por quê? Porque o mercado fica bem a risco, né? Então ele começa de manhã oscilando, tem lote, tem liquidez, e aí quando vai chegando mais ou menos perto do horário ele dá uma acalmada, porque aí vira aquela tensão monstra, né? Porque vai sair o número. Porém, hoje todo mundo esperando uma mega oscilação e nada, né? Mercado morto, morto. Foi ruim, né? Oscilou muito pouco perto do que ele vem oscilando, assim, né? Quando sai o número, o dólar dá uma rasgada de uns 20, 30 pontos, ou uma batida de uns 15, 20, algo do tipo. E hoje não aconteceu nada, né? Nada. O que a gente viu foi a Capital começando a bater o contrato de dólar a 3,01 até o 95, e aí o bicho começou a pegar, o cara amassou o mercado até o 3,755 sem dó nem piedade. O cara pegou a bola e saiu fora, falou: a bola é minha, ninguém vai jogar. Enfim, a gente vê o que? Mercado com pouca liquidez, um grande player, o que ele consegue fazer? O que ele quiser. O cara precisava vender, meu. Não tinha ninguém para peitar ele ali. No meio do caminho entrou uns caras para comprar. A XP começou a comprar. Bom, vou falar do índice, né? Porque aí eu já começo a falar do dólar nessa parte, exatamente desses preços que eu tô falando. Senão eu vou queimar a largada aqui, não adianta nada, né, gente? Vamos lá. Hoje tivemos o índice abrindo aonde? O índice abriu exatamente a 46.400. Ele abriu a 100 pontos do seu fechamento, acima, que era 46.300, e 100 pontos abaixo do ajuste, que era 46.500. E por incrível que pareça, galera, foi basicamente como o mercado que a gente viu. Ele tá travando, ele não consegue ficar para cima do ajuste. Então vamos lá. O mercado abriu exatamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse foi o nosso mercado de índice. O mercado abriu exatamente aqui, né, no 400. Esse daqui não tem nenhuma parte de agressão aqui. Por quê? Por causa do leilão. Aqui foi no leilão e aí já vieram as agressões na venda. Porém, a gente viu uma compra e o pessoal testou o ajuste, né? A Octo foi o grande campeão, saiu na foto, saiu na máxima, né? Vai ganhar um quadro, exatamente, que ele saiu na máxima na sexta-feira. É você, foi premiado. Essa é a Octo, né? É uma corretora que era a Link, só que virou a Link pessoa física, né? Que agora já provavelmente é a Rico também. Então, meus parabéns, você saiu na foto, né? Tomou na máxima. Às vezes acontece isso com a gente, é chato pra caralho, né? Acontecer isso, mas fazer o que, né? Tá aí o mercado. Então o cara tomou a 500, logo depois que ele tomou a 500, entrou um fluxo vendedor e a Ativa foi o grande destaque para amanhã, que ele começou a bater e ele empurrou o mercado para baixo, tá? Então vamos lá, vamos aqui exatamente ao nosso preço de abertura, foi exatamente aqui no 400 e a gente já viu logo uma bordoada, os caras batendo até 1,5. Então estava chegando perto de onde? Estava chegando perto da mínima de ontem. A mínima de ontem era 0,65, né? Que o mercado de ontem, vamos lá, vamos ver se vocês estão com a memória boa. O mercado de ontem abriu a 46.200, bateram a 0,65 e aí ele só subiu. Então hoje abriu a 400, batendo a 180. Então vamos lá, dá pra gente ir trabalhando na compra até a mínima de ontem, né? A partir do momento que passou da primeira 1 hora e varou a mínima de ontem, gente, olha que legal aqui, ó. Passou a primeira 1 hora e não tinha rompido a mínima ainda. Depois da primeira 1 hora, quando abrem os papéis, o mercado começa a ser direcionado, ele nunca mais foi visto. Você podia pegar um binóculo, tentar acompanhar ele, que você não ia enxergar. Então o que aconteceu? Tá tufo neles. Bateram e bateram bem, tá? Eu postei lá no Face que eu iria entrar no pontinho bom, que era o 45,7,5. Tava postado lá e pá! Pegou lá.
né? Foi exatamente ali no 7,5, deu trade, deu para fazer ali 100 pontos. Quem foi mais ambicioso conseguiu pegar mais um pouco aí, porque ele foi até 890, 900. E depois ele voltou a cair porque não teve força de trabalhar para cima do 1.000, né? Nem para cima do 1.000 e nem para cima da mínima de ontem. Então o mercado começou a trabalhar na venda novamente, tá? E o que a gente viu aqui exatamente quando saiu o payroll? Algo muito estranho, mas que eu falei para vocês que não é impossível, que é o que? Índice dólar caindo junto, tá? Isso acontece e existem épocas que os mercados andam assim. Eles são inversamente proporcionais, eles trabalham inversamente proporcionais, porém existem dias atípicos, né, gente? Infelizmente o mercado é assim. O dólar estava dando quase aí 50% de alta no ano, então uma vendinha aí foi saudável e eu estava batendo o martelo aí que não ia ficar para baixo do 3,80, ainda acho, né? Porém, é o que eu tô falando, acho, né? É uma ideia, mas vamos ver. Bom, vamos falar do índice aqui, vamos focar, foco. Então, quando saiu o payroll, não deram uma pancada, o mercado veio caindo, tá? Quando saiu o payroll, o mercado veio caindo e chegou aqui até a casa dos 600. E a gente tinha o quê? Um ponto muito importante também, que era o 45,600. Foi um ponto que o mercado penou e o mercado não conseguia passar, né? Se a gente olhar aqui, eu uso o gráfico porque eu não tenho memória de elefante, e a gente vê que o 45,600 é um ponto relevante. Ó, exatamente quando ele ficou para cima, o mercado trabalhou nesses níveis, chegando até o 46,100. Olha as coincidências, olha como é legal, tá vendo? Ele testou exatamente o 46,100 e começou a ficar para baixo. E para baixo dos 600 o mercado mudou e passou a derreter nesses níveis aqui, né? Encostando onde? Ali no 44,75. Aí a gente viu a possível saída da Dentuça. Olha o gap de alta, puta euforia de compra, o mercado explodiu, bateu mais de 4% de alta. E aí veio realizando, sobe no boato, cai no fato, como a gente vê há anos e anos, pelo menos eu, né? Então é isso aí, gente. O mercado de índice cedeu e cedeu até o 600, foi o 600, 620, que é um ponto mega relevante, ponto muito importante. E aí o mercado, quando não ficou para baixo, ele deu trade aqui no 660, ele conseguiu segurar, o pessoal antecipou um pouco. E quando ficou para baixo, os caras bateram, o mercado veio trabalhar onde? Aqui perto do 45, 2,5. Na verdade é o 45,300, tá? É outra relevância que o mercado tem e que ele começa a dar uma travada nesses níveis aqui, ó. Ele veio, travou por aqui e ficou para cima. É outro que dividiu bastante o mercado. E quando trabalhou para baixo, ele foi buscar lá um 45,150, né? Exatamente a mínima que a gente tem aqui, 130. E também era um pontinho que eu tinha em mente. Beleza, gente? A gente viu uma retomada aqui, né? Como, né, uma boa e velha sexta-feira. Incertezas políticas, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Dedeta, com o Cunha e com a Dilma. Cara, um trio fenomenal, dá pra fazer um filme com isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então o pessoal veio recolhendo, né, perto do fechamento das ações, tomaram tudo de volta, porém o mercado não conseguiu trabalhar para cima dos 620, não teve força. Então, vamos ficar aí com esse pontinho em mente. A gente tem um ajuste bem perto do 630, que é o 530. Então a gente vê que já vai começando a acumular nesses níveis aí e ele vai começar a escolher um lado. Se a gente falar de índice aqui no mês, o que a gente tem? O mercado voltou hoje para o 0 a 0, 0 a 0 do índice no 45,200, tá? Então é muito importante a gente ter isso daí em mente. E o ajuste, beliscou ali o ajuste, 45,500, fechou na casa do ajuste, beleza? Vamos lá, agora vamos falar da nossa doleta que abriu exatamente no 3,80, né? Vou mostrar para vocês aqui também. A doleta abriu e tá tufo neles, os dois mercados, vocês viram? A XP começou a vender, deu aula na parte da manhã, o cara limpou a tela aqui, ó, já saiu batendo em tudo quanto é nível de preço. A gente viu que ele foi um dos destaques de venda e o mercado veio afundando e veio até onde? Ele veio até aqui os 79,80, né? Foi a sua primeira parada, foi a primeira parada do dólar. E aí, quando ele bateu esses níveis, o mercado voltou a subir. Porém, esse 79 aqui, né, não tinha lá tanta relevância, né? Porque o ajuste era no 74,7, né, no 75. Então a gente esperaria isso, ou a mínima de ontem, que era o 67, alguma coisa do tipo. Porém, nesses níveis aí foi onde ele parou, foi onde entrou o lote, e aí o mercado voltou a subir. Foi exatamente aqui, foi uma briguinha que teve também ontem à tarde, por volta das 5 horas. O mercado voltou a subir, retomou e a partir do momento que ele ficou para cima da sua abertura, ele começou a fazer máximo e ele beliscou exatamente aonde? 3,805. Foi o ponto que o mercado penou para cair ontem. Olha aqui, ó. Olha os caras pegando de pau aqui, ó. O mercado foi difícil.
E é exatamente quando ele chegou nesses níveis, ele deu venda, ele ameaçou cair, ele foi até um 90 de novo, né? A gente está falando aqui da primeira uma hora de mercado, aí ele ficou para cima, e aí aqui começou a embolar, os caras começaram a se pegar, alguns queriam colocar para cima dos 5, outros queriam começar a fazer estratégia de venda, e a gente vê que o mercado perdeu um pouco a liquidez, ele embolou um pouco, porém teve um stopzinho aqui na hora que saiu o número, na hora que saiu o payroll, o que aconteceu, gente? O mercado de dólar estava saindo a 3.808, 3.807, estava com spread assim na venda, 6,9 mais ou menos. Então saiu o número, a máxima se não me engano era 12, 12,5, né? Ali no, era 12,5 ou 13, alguma coisa do tipo. E quando saiu o número o pessoal chegou a dar uma tomada ali, o pessoal tomou, né? Ele beliscou o 18, 19, 19,5 e começou a derreter, velho. Derreteu e o mercado chegou até onde? Ele chegou exatamente até o 3,80. Né? E quando ele chegou, eu tô dizendo porque nessa hora eu estava posicionado, eu estava pagando ali a 3,80, porque deu um buraco. Eu levei a bola e meio, no que eu levei a bola e meio eu estava pregoando para vender a 3,5, o mercado estava saindo a 2, 2,5, quando apareceu o homem da venda. Incrível. Aí o cara, chamou no peito, começou a vender, ele vendeu o dia inteiro, foi uma aula, ele derrubou o mercado, o cara não parou de agredir o mercado. Ah, mas o legal foi o quê? Foi que nessa primeira batida aqui no 74, né, ele não parou exatamente no ajuste, ele não parou exatamente, então deu para se posicionar ali um pouquinho para baixo do ajuste, né? E aí ele voltou a subir novamente, ele beliscou 94, aí volta o cara de novo. Então a partir do momento que teve o payroll e 11h30 da manhã e o cara começou a vender, simplesmente os caras, alguns tentavam comprar. A gente via, a XP começou a recolher também, porque tinha dado um mal, começou a recolher lá embaixo. A gente viu a Tullet comprando também, só que assim, quando eles paravam de comprar, o mercado não tinha força. Então a gente já via que a UBS vinha junto com o cara e vinha forte na venda. Então eram muitas agressões de venda e o mercado não tinha força para subir e ele veio cada vez mais derretendo. A gente vê que a liquidez não foi tão boa. O que começou a acontecer? O mercado começou a ficar bobo, porque quando ele ficou para baixo desse 67, os caras colocaram aqui no 67. Quando ele ficou para baixo do 67, rolou um stop ninja dos caras. Os caras bateram até os 55. Porém, ele começou a dar cabeçada ao mercado. Ele não sabia se ficava para cima, não sabia se ficava para baixo. Quando ele ameaçava subir, perdia a força e vinham os agressores, os caras da venda, estavam vendidos lá em cima. E às vezes entrava um cara comprando, então o mercado começou a ficar um pouco chato, né? Então é aquela hora que a gente começa a esperar o quê? Ele chegar depois das 3 horas para a gente ver se o pessoal começa a se posicionar para o ajuste. E foi o que a gente viu, o mercado voltou para esses níveis aqui do 85, que virou uma barreira absurda, esse 85 e o 65, tá? Viraram barreiras muito boas e o mercado começou a trabalhar para cima, tentando vir para compra. A gente via a Tullet na compra, forçando compra, e o Goldman também. Eram dois caras que estavam comprando bastante. E o que aconteceu? A gente viu o ajuste sendo calculado, quem calculou o ajuste aí viu, deu 82,5 o ajuste, só pancada, aí voltaram os caras da venda, Capital, Liquidez e UBS. Então eles derrubaram o mercado, bateram de novo até o 60, porém, quando ele começou a ficar para cima do 65, entrou um fluxo aqui de compra, mas estava chato, estava devagar, já não tinha lote. Eu operei até as 5h30, foi meu deadline. Eu me matei, eu suei para ficar com uns R$75 positivos, que não vão nem pagar a corretagem, mas saímos positivo, isso é importante, né? E com cautela, operando na manhã, sem vício, operando simplesmente porque ele estava trabalhando em cima dos padrões que eu tinha estabelecido. Beleza, galera, esse foi o mercado de hoje. O pessoal se zerou, a gente viu uma tomada aí da XP quando estava saindo 87, a XP tomou até o 92,5 e 88 já virou venda na hora. Então a gente vê que o mercado, como ele trabalhou em cima dos pontos, ele oscilou, mas o mercado foi difícil. Ele foi difícil, os fluxos não foram muito longos, foi um pouco travado e só esse cara aí na contramão que veio batendo o dólar e porque na hora também que saiu o número a S&P virou negativa, a Dow Jones também, então daria a entender que o mercado iria subir, né? Mas aconteceu ao contrário, enfim. Esse foi o mercado de hoje. E pessoal, queria agradecer a todos pela compreensão, pelo companheirismo. Chiquinho está aqui honestamente fazendo o seu vídeo às 10:50 da noite, tá? Já vou editar, vai ter mais e vou continuar dando mais uma estudadinha aqui no mercado e depois fazer os meus outros afazeres. Beleza, galera?
Cara, eu vi uma. Ó, agora é hora da piada, pessoal. Quem não gosta de piada, até segunda-feira. Bom final de semana. E aos que gostam, eu ouvi uma muito boa no curso do final de semana passado. Meu, cara muito engraçado. Um abraço, Rafael Custódio. Esse cara é muito gente fina, muito engraçado. Eu vou ter que replicar essa piada porque é muito boa, né? Muito boa. Não sei se todos vão gostar, mas vamos lá. Tinha um menino que ele não sabia o que era potencial, né? Então ele, pô, pai, o que é potencial, né? Aí o pai pensou, macaco velho, né? Com a lata de brama na mão, assistindo um jogo no domingo. Filho, vem cá. Você quer saber o que é potencial? Papai vai te ensinar. Vai lá e pergunta pro seu irmão por quanto ele daria a bunda. E aí você aproveita e pergunta pra sua mãe e pra sua irmã. Beleza. Aí foi o moleque lá perguntar. Perguntou e voltou. E aí, filho? Perguntou? Perguntei, papai. E aí? Quais foram as respostas? Olha, o meu irmão falou que por 500 ele daria bom. Beleza. E a sua irmã? A minha irmã falou que por 1.000 ela daria. Beleza. E a mamãe? Olha, a mamãe falou que por 5.000 daria. Aí ele. Então, tá vendo como é que é? É o seguinte, filho. Potencialmente, nós temos o quê? 5.000 da sua mãe, 1.000 da sua irmã e 500 do seu irmão. Temos o quê? R$ 6.500. Potencialmente, nós temos R$ 6.500. Mas, na verdade, temos duas putas e um viado. Cara, isso é boa, é muito engraçado, né? É típica... é a típica piada dos engenheiros, né? Muito boa. Pessoal, Chiquinho vai ficando por aqui. Tenham um maravilhoso final de semana aí. Aproveitem bem, descansem. Praticamente essa semana que vem será a última semana de mercado, porque os mercados vão começar a perder liquidez, vão começar a ficar ruim. E aí não vale a pena a gente ficar se matando e operando nessa época, porque acaba saindo mais caro, né, gente? Vale a pena a gente guardar forças para começar bem o ano, né? Então é isso aí, gente. Maravilhoso final de semana a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, tá? Porque sem nenhum de vocês o canal do Chico não estaria assim tão formoso, né? Tão bonito como está. Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana.